Amém. Todo mundo conhece um espertalhão, não conhece? Aquele cara que se acha. Vocês conhecem um espertalhão? Eu não sei se tem gíria agora para isso hoje, né? Mas o cara que se acha, tá? E geralmente esses espertalhões, as pessoas que se julgam demasiadamente inteligentes, nem sempre ficam tentando mostrar a sua inteligência através de conhecimento. Porque eu sei isso, sei aquilo outro. Nem sempre é assim. Tem vezes que eles fazem isso perguntando: mas você sabe daquilo? Você sabe o que aconteceu? Você sabe daquilo outro? E aí vem com várias perguntas. E quando as perguntas acabam, as perguntas inteligentes acabam, vem com aquela assim: não me dá prova, quero que você prove. Prova. Gente, nem tudo tem prova, né? Ou a prova que a pessoa deseja, tá? Porque quando a gente fala assim: não, você tem que me provar que Deus existe. Eu quero uma prova, quero que Ele venha aqui agora, fale comigo. As pessoas geralmente estão falando de prova, estão falando de evidências empíricas, evidências concretas. Mas a galera que está aí antenada na faculdade, de repente fazendo até pós-graduação, sabe que em metodologia a gente aprende que existem vários tipos de evidências, tá? Mas numa dessa aí, um espertalhão, eu vi uma conversa aí de um espertalhão desse, que eu não sei se ele era realmente ateu, tá? Talvez um agnóstico, não sei. Mas a conversa entre os caras chegou nesse ponto: me prove que Deus existe. E aí, você vai acreditar ou não vai acreditar? Não, olha. Aí o cara inventou uma prova mirabolante, né? Não, se Deus viesse aqui agora, derrubasse jujubas aqui, sei lá, eu não lembro exatamente, mas era um negócio muito mirabolante, que ele derrube as jujubas aqui, todas escritas assim: Deus existe. Gente, não é assim, tá? Não é assim. E vou falar, pensa comigo, vamos falar a verdade. Se Deus fizesse exatamente aquilo que o cara quer, eu quero essa prova, será que ele ia acreditar? Será que ele ia crer? Na verdade, eu acho que nenhuma prova é suficiente para aquele que não quer crer, para aquele que não ama Jesus, para aquele que não teve uma experiência com Jesus assim, uma experiência real. Porque Deus dá várias evidências, mas mesmo assim, aquele que não crê vai cobrar: me dá prova, eu quero sinal, eu quero uma evidência. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus, lá nos momentos que são narrados no capítulo 6 do Evangelho de João. É bem interessante, porque no início do capítulo 6, acontece, no Evangelho de João, é ali que é narrada a multiplicação dos pães. Então, gente, todo mundo conhece essa história, tá? Tinha uma multidão para ser alimentada e Jesus deu comida para todo mundo, tá bom? Pão, peixe, para milhares de pessoas. Ninguém fez isso, só Jesus. Um sinal que por si só já bastaria. Mas aquele que não crê, eu fico imaginando aquele cético, teimoso, ali no meio daquela multidão, o pessoal falando assim: o cara multiplicou pão e peixe, o cara fala: que nada, pá. Ele pediu um iFood. O cara ia inventar qualquer desculpa: que nada, alguém chegou aí, aqueles caras lá de Cafarnaum, Israel, o pessoal tem rico aí no meio, está trazendo pão para a galera. Os pescadores estavam com peixe podre lá, e ainda deprecia, né? Devia estar com os peixes podres sobrando, trouxeram para cá. E geralmente a pessoa que não crê, ela é um pouquinho amarga também, né? O pão maravilhoso, aquele peixe fresquinho que Jesus acabou de multiplicar, mas o cara tira um naco do pão e fala: esse pão aqui está dormido, hein? Esse peixe aqui não curto muito não, sei lá, pargo, não sei. Falam uma raça de peixe, um tipo de peixe. Não, eu só curto o atum. Não gosto de salmão, não gosto.
Não eram esses peixes, tá bom? Mas para quem não crê, isso aí não faz diferença, sempre vai estar ruim. Ele vai sempre querer mais, eu preciso de mais evidências. Não satisfeitos com esse sinal, algumas pessoas vão cobrar, se chegar a Jesus, e vão cobrar mais sinais. Tem um detalhe, logo depois que ele multiplica os pães, em seguida, no capítulo 6, é narrado que Jesus caminha sobre o mar. E, gente, vocês sabem que ser humano gosta de contar história, né? Então, essas histórias de Jesus estavam correndo soltas pela região mais rápido do que fofoca. Então, todo mundo já estava sabendo as coisas que Jesus estava fazendo, as curas. Lembrando que o primeiro sinal que Jesus apresenta no Evangelho de João foi transformar água em vinho, numa festa de casamento. Então você imagina como essa notícia não correu pela região, tá? Jesus estava no meu casamento. Quando acabou o vinho, sabe o que ele fez? Pegou um monte d'água, transformou tudo em vinho. Você acha que a pessoa não ia contar isso para todo mundo? Os pais dos noivos contando para todo mundo. Então essas histórias, os sinais, as curas que Jesus estava fazendo, já tinham corrido aquela região toda, estavam chegando aos ouvidos de todas as pessoas. Mesmo assim, depois de Jesus ter multiplicado os pães, depois de Jesus ter caminhado sobre o mar, nesse capítulo 6, algumas pessoas começaram a procurar Jesus, mas não por causa dos sinais, mas porque queriam encher a barriga. E o próprio Senhor Jesus critica elas. Vocês estão vindo por mim, vocês estão vindo até mim não por causa dos sinais, não porque vocês estão querendo crer, mas vocês estão querendo encher a barriga. É lá no capítulo 6, verso 26. E aí, quando no meio dessa exortação de Jesus, alguns acabam perguntando para ele o seguinte: Senhor, a gente quer fazer essas obras aí que o Senhor falou. E aí Jesus disse que se eles quisessem fazer a obra, a verdadeira obra de Deus, deveriam crer naquele que o Pai enviou. Ou seja, deveriam crer, acreditar nele, em Jesus, o Messias. Aí a coisa começa a ficar mais séria. Aí eu quero que você leia com atenção o capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do verso 30. Olha o que a palavra de Deus diz. Nesse meio tempo eles pedem um sinal, e aí Jesus responde a eles. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Até aí. Vejam como no início, logo no verso 30, a gente vê
a marca desse ceticismo daqueles que estavam ao redor de Jesus, né? Como eles perguntam assim: que sinal milagroso mostrarás? Que sinal? Vocês querem mais? Só que o texto é muito interessante porque duas palavras são chaves aqui para a gente ficar bem atento ao que Jesus está tentando nos ensinar. Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? Para que o vejamos e creiamos em Ti. Essas duas expressões aqui parecem que dão àqueles céticos quase que um ar de cegos. Mas como assim? Vocês não estão me vendo? Jesus poderia dizer a eles, né? Vocês estão me vendo, mas não estão crendo. Na verdade, conforme a gente vai ver no verso 41, com isso os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão do céu, e eles diziam: esse não é Jesus, filho de José? Eles viam Jesus, mas não como o Messias, e também não criam, porque não criam no verdadeiro Deus, não criam no Pai, não identificavam em Jesus o Messias. Então eles estavam diante do próprio Jesus, diante do próprio Messias, do próprio Deus encarnado, eles estavam diante de sinais, e alguns daqueles que estavam próximos de Jesus naquele momento, provavelmente presenciaram esses sinais, como a multiplicação dos pães, e ouviram falar de tantos outros, mas diante de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, eles permaneciam céticos, não viam e não criam. E daí eu quero destacar algumas lições. A primeira: todos querem sinais, mas nem todos querem Jesus. Diante do ceticismo secular, nada mais natural do que testar Jesus, né? Da gente exigir uma prova dele. Foi o que aqueles céticos, o que aqueles descrentes diante de Jesus fizeram, e é o que a gente faz hoje também. Eu quero que a gente faça um caminho na reflexão nessa meditação de hoje aqui, que é o seguinte: a gente está vendo um contexto de céticos, de pessoas que não acreditavam em Jesus, está bem? Mas a gente está pensando aqui, olhando a palavra, como aqueles que creem. Nós cremos e reconhecemos que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só que eu quero que a gente faça uma autorreflexão, pensando até que ponto que nós não nos comportamos às vezes, não como descrentes, porque a gente crê, a gente está aqui na igreja, a gente ama Jesus sim, mas até que ponto que esse ceticismo secular não nos afeta de maneira tal que a gente fica pedindo provas para Jesus daquilo que Ele já tornou tão, mas tão evidente na nossa vida, que é o amor dEle, que é o coração dEle aberto para receber cada um de nós. E se de fato todos nós aqui cremos, amamos a Jesus, o coração dEle já nos recebeu, nós já cremos. Como eles disseram no início do verso 30, do capítulo 6. Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? Que farás? E aí, ao exigir a prova, eles não deixam Jesus livre, eles já dão um caminho. Olha só, os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Vocês estão vendo? Eles querem o sinal, mas eles não querem a Jesus. A semelhança do que pode ter acontecido com alguns na multiplicação dos pães e dos peixes, esses céticos aqui que questionam a Jesus, eles estão querendo, mostra um sinal, mas um sinal que seja gostoso, um sinal bom de comer. Se fôssemos nós, talvez o seu sanduíche, a sua comida preferida: Senhor Jesus, me dá um sinal. Estou aqui com o meu joelho no chão, me dá um sinal, quero que caia um açaí agora na minha cabeça. Aí eu sei que o Senhor está me ouvindo. Às vezes a gente faz isso. Eu estou aqui brincando com vocês para deixar a meditação mais leve, mas às vezes a gente faz isso, né? A gente exige de Deus exatamente qual é o sinal que Ele tem que nos dar. Às vezes Ele está falando, Ele está mostrando, Ele está nos movendo, Ele faz às vezes a gente até tropeçar,
Às vezes Ele faz um carro, dá uma fechada na gente para a gente olhar para o outro lugar, para onde Ele está, e a gente mesmo assim fala, Senhor, eu quero um outro sinal, não é esse. Assim faziam aqueles céticos. E aí Jesus responde para eles assim, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu. E aí, nesse contexto, eles queriam um sinal semelhante ao que foi o do Sinai, né? O sustento ali na caminhada do deserto. Eles queriam sinais empíricos, sinais físicos, sinais naturais da presença de Deus ou do favor divino. E eles fazem isso invocando a autoridade de Moisés. E aí Jesus deixa bem claro para eles, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai, meu Pai. Então Jesus responde dizendo para aqueles que o ouviam que ele tem toda a intimidade com Deus, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Ou seja, ele queria dar um alimento para aqueles que eles nunca mais sentiriam fome. E é o que aparece, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E eles queriam esse pão, mas eles não estavam entendendo que esse pão do céu é Jesus. Pão da vida, pão do céu, pão de Deus. Eles queriam um sinal, mas não queriam a Jesus. Eles queriam que Jesus provasse que é o Messias, repetindo o milagre do maná, ou talvez até ultrapassando aquele milagre. Eles queriam algo palpável, mesmo depois de Jesus ter apresentado diversos sinais. Então Jesus ensinou o quê? Que superior a qualquer maná, a qualquer alimento, a qualquer sinal físico ou natural que a gente presencie, ou sobrenatural, melhor do que todas essas coisas, é o pão que desceu de Deus, que desceu dos céus, que é Jesus. Se comermos desse pão, nunca mais teremos sede, nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede, se bebermos dessa água também. Então eles estavam perdidos, tanto que depois da explanação, eles ainda perguntam, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Mas está na frente de vocês. Eles queriam os sinais, mas de fato eles não queriam a Jesus. Como a gente vai perceber no verso 41 e 42. Quando eles, diante de Jesus, depois de ouvir a explanação de Jesus, eles deixam bem claro, como é que ele está dizendo aí que é pão que desceu do céu? Quem é ele? Isso aí não é o filho de José? Não é Jesus? Não é o filho de José? A gente não conhece o pai, não conhece a mãe dele. Como é que ele pode dizer que desceu do céu? Ou seja, esse é só mais um rapaz que a gente conhece a família. Ele não tem nada de especial. Eles julgavam conhecer a Jesus. O questionaram, o viram, mas não creram. O Messias estava diante deles, mas eles não acreditaram. Eles pensavam que viam outra pessoa, uma pessoa qualquer, uma pessoa ordinária. E aí eu passo para a segunda lição. No verso 35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E o texto deixa bem claro para nós que Jesus preenche todas as nossas necessidades. É uma coisa típica da literatura judaica, né, ou do modo judaico de pensar, de se expressar, fazer uma alusão a dois elementos, mas querendo dizer a totalidade. Tá? Então, quando Jesus faz referência aqui ao pão, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Como ele dirá noutra ocasião, sou a água da vida. O que ele está querendo dizer aqui para nós é que todas as nossas necessidades aqui expressas na figura do pão ou da água, ou dos desejos, né? A fome, a sede, todas as nossas necessidades serão saciadas. Não, é claro que ele não está falando aqui de desejos carnais, tá? Mas a palavra desejo é uma palavra boa para expressar aquilo que Jesus está querendo dizer, a intensidade daquilo que ele está querendo dizer.
tudo aquilo que é desejo em nós, vontade, necessidade. Não vou entrar na distinção filosófica desses termos, mas pensa, tudo aquilo que dói em você, que afeta você, como falta, Jesus sacia. Se a gente pudesse resumir numa palavra, seria necessidade. Aquilo que realmente nós precisamos. Necessidade. Jesus preenche todas as nossas necessidades. E é exatamente isso que a gente canta aqui nessa imagem, não é? do pão, da água da vida, como a gente canta, pois quem dele provar, jamais terá fome, jamais terá sede. Está aqui uma verdade revelada pela Escritura que todos nós precisávamos experimentar com uma maior intensidade e buscar experimentar com mais intensidade. Eu me lembro de um livro de Agostinho de Hipona. Ele tem um livro que ele fala sobre a filosofia da linguagem, ele está preocupado em entender como é que a gente aprende e como a gente ensina as coisas. E quando a gente está falando de Agostinho, a gente sabe, por ele ter sido cristão, por ele ser um pai da igreja, um grande teólogo, não é? do quinto século, a gente sabe que quando ele está falando de filosofia, ele não fala só de filosofia, mas ele faz isso mergulhado na palavra de Deus. E é interessante que num determinado trecho desse livro chamado De Magistro, né, que é sobre o ensino, ou literalmente sobre o mestre, ele diz assim: não aprendemos pelas palavras que repercutem interiormente, mas pela verdade que ensina interiormente. Ou melhor, não aprendemos pelas palavras que repercutem exteriormente, mas pela verdade que ensina interiormente. Essa imagem aqui do pão da vida, da água, né, que aquele que crê em Jesus nunca mais terá sede, remetem a essas necessidades mais fundamentais, não é? A fome e a sede, e Jesus sacia todas elas. De maneira resumida, que fome e sede, mas nós temos também fome e sede não apenas de comida, não apenas de pão, não apenas de bebida, mas temos fome e sede de beleza. Temos fome e sede de felicidade. Temos fome e sede de tantas outras coisas que não são palpáveis, que não são concretas. E Jesus preenche cada uma dessas necessidades. Só que quando o Agostinho nos ajuda aqui com essa frase, lá do capítulo 11, né, do De Magistro, não aprendemos pelas palavras que repercutem exteriormente, mas pela verdade que ensina interiormente. Jesus, como pão da vida, precisa ser experimentado por nós, saboreado por nós e se tornar essa verdade que ensina interiormente. Porque ouvir a palavra, ouvir as palavras de Jesus, todos aqueles céticos ouviram, mas o que nós vimos é que diante do próprio Jesus, o próprio Jesus falando para eles, aquelas palavras não estavam repercutindo no interior, naqueles corações, porque eram corações fechados para Jesus. Embora Jesus estivesse com o seu coração aberto para eles. Então não basta aprender a palavra exteriormente, ela precisa repercutir interiormente. E é o que Jesus faz com o nosso coração. É o que acontece quando a gente experimenta do pão do céu, do pão da vida. É quando a gente crê em Jesus e tem todas as nossas sedes saciadas. Então Jesus preenche todas as nossas necessidades. Jesus sacia todas as nossas necessidades. A verdadeira compreensão do que Jesus disse passa necessariamente por essa experiência pessoal com Ele, por essa vida interior de Jesus dentro de nós. Ouvimos as palavras exteriormente, mas somente Jesus é que no nosso interior torna essas palavras vivas. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus supre todas as nossas necessidades. E aí a terceira lição. Quem vier a Jesus jamais será rejeitado. Agora presta atenção nesse detalhe aqui. No verso 37. Todo aquele que o Pai me der
virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Para aqueles que têm alguma familiaridade com a teologia reformada, já sabem que a gente percebe, entende, compreende através da Sagrada Escritura que a obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus. E tem uma palavra bonita, teológica, filosófica para vocês guardarem, que resume isso, é o monergismo. Ou seja, quem age é um só, é Deus. Então, na obra da salvação, é Deus quem age, é Ele quem promove a obra da salvação. Por isso que no verso 37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. É o Pai quem dá. É o Pai quem dá. Isso tem uma série de implicações. Talvez vá gerar algumas questões, algumas dúvidas, alguns incômodos em relação aí ao que de repente você pensava sobre Jesus, sobre a Sagrada Escritura, mas a gente pode resolver isso lá no Ibrae, tá? Próximo módulo vai ser sobre Cristologia. Tem que fazer o comercialzinho, tá? Aqui fica charmoso, né? Não ficou charmoso? Fala, vá para o Ibrae. Para gravar um vídeo eu não consigo fazer isso tão bem. Enfim. Gente, presta atenção agora no que Jesus completa aqui desse versículo tão pequeno, mas cheio de lição para a nossa vida. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte demais. E aqui eu lembro de um outro livro, um livro indicado pelo pastorzão, pastor Henrique, e eu falei para ele: pastor, vou dar spoiler, não vai ter como. É o livro chamado Manso e Humilde, de Dane Ortlund. Dane, né? D-A-N-E, só para a gente conseguir pesquisar legal, tá? Dane Ortlund. Não fique ansioso para ler o livro, tá bom? Porque tem várias surpresas relacionadas a esse livro. Acho que vai... Pode falar? Vou falar. Eu falei que tem gente que dá spoiler de filme aqui, eu não posso dar de livro, eu vou dar. E vou dar de programações também. Bom, é possível que tenha uma conferência, né, sobre esse livro aí. Eu vou tentar não falar mais nada. Mas com requintes de... vai ter muita coisa boa. E aqui na igreja também a gente quer fazer uma série de encontros, aí, um curso, talvez no Ibrae, voltado, todo fundamentado nesse livro. E eu confesso para vocês que boa parte do que a gente está meditando hoje aqui é extraído dessas mensagens, dos capítulos aqui desse livro Manso e Humilde, do Dane Ortlund. E nessa fase, mais ou menos é o capítulo 6 do livro, quando ele mergulha aqui nesse versículo: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Gente, se vocês fizerem como eu, ouvirem o audiobook, que é um recurso interessante, né? Porque tem um audiobook feito com... não é aquele de robô falando, não. É a própria pessoa narrando. É muito forte, é muito impactante. Porque essa frase aqui de Jesus abre o coração de Jesus para nós. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. E aí, nesse ponto, o Ortlund, ele cita um dos maiores escritores cristãos evangélicos de todos os tempos, que foi John Bunyan. Comparado a outros cristãos, a outros de fé reformada, a outros puritanos, John Bunyan não tinha nada para dar certo nessa vida. Um cara humilde, profissão humilde, um homem de pouco estudo, mas ele escreveu aproximadamente umas 57 obras. E olha, se a gente fosse falar só da obra mais conhecida dele, que é O Peregrino, é uma das obras de maior vendagem de todos os tempos, depois da Bíblia, claro. Numa das escolas onde eu dou aula, os alunos estão aprendendo inglês, os alunos menorzinhos aprendem inglês e estão lendo O Peregrino, né, o Progresso do Peregrino, em inglês. Não é demais isso, gente? Além de muito chique, né?
John Bunyan escreveu um outro livro onde ele se concentra justamente nesse versículo e, seguindo o estilo dos puritanos, ele pega um versículo e ele vai espremer, esgotar esse versículo, esgotar entre aspas, né? Vai tentar pesquisar todos os seus significados, todas as suas implicações, tudo aquilo que fundamenta aquele versículo. E ele escreve uma obra toda sobre esse versículo aqui: venha e seja bem-vindo a Jesus Cristo. Não vou pronunciar em inglês para evitar que o sotaque é muito britânico, eu não sei se vocês vão entender. Mas eu quero ler um trechinho do livro, só para a gente entender. Ele faz uma espécie de diálogo, citando o próprio John Bunyan, porque essa parte aqui exemplifica um pouco da nossa teimosia diante do coração de Jesus. Tal como aqueles céticos que, diante dos sinais, diante das palavras de Jesus, eles teimavam em não acreditar. Quando Jesus nos diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu jamais rejeitarei. Eu jamais rejeitarei. Ao ouvir essa palavra, sonde seu coração. Será que ao ouvir a palavra de Jesus a gente não cria desculpas, justificativas, para não se achegar ainda mais de Jesus? E é mais ou menos isso que ele fala no livro, não é? Que nós, como pecadores caídos, ele diz mais ou menos assim: pecadores caídos, ansiosos, sem limites na nossa capacidade de perceber as razões, as justificativas que nós criamos para os nossos pecados e até para rejeitar o próprio Jesus. No entanto, Jesus diz: eu jamais rejeitarei. E aí ele fala, é como se fosse assim, o pecador falando a Jesus: não, espere, não chega perto de mim, eu sou um pecador, você sabe que eu estou sujo, sabe que eu pequei, eu acabei de pecar, eu jamais o rejeitarei. Você não entende? Eu realmente estive errado de muitas maneiras. Eu sei, eu jamais o rejeitarei. Você com certeza sabe a maior parte dos meus pecados, certamente mais do que os outros. Você vê o meu coração, há uma maldade dentro de mim, está escondida de todo mundo, mas você vê. Eu sei, eu entendo, eu jamais o rejeitarei. Bem, e a questão que não é apenas isso, é o mal que eu cometi no passado, e também no meu presente, eu continuo pecando. Eu sei tudo isso, eu jamais rejeitarei. Bem, mas a questão não é essa, tem mais coisa, eu ainda alimento um ódio no meu coração, tenho impaciência, ansiedade. Eu sei, eu jamais o rejeitarei. Mas eu sei também que eu não vou conseguir me livrar disso aqui tão cedo, ainda estou apegado a esse pecado aqui, ainda não me livrei. Eu sei, eu jamais o rejeitarei. Mas eu não estou entendendo, as minhas ofensas, elas não são dirigidas só às outras pessoas, mas eu ofendi o Senhor, eu estou desagradando o Senhor, eu estou ofendendo o Senhor. Eu sei, eu jamais o rejeitarei. Mas eu não consigo nem perdoar os meus irmãos. O Senhor disse que eu tenho que perdoar, é perdoando que se é perdoado, e eu não perdoei. Eu sei, eu jamais o rejeitarei. E parece que as nossas desculpas, as nossas razões não têm fim. E a gente vai apresentando desculpas justificativas que, na verdade, são apenas expressão da nossa falta de intimidade com Jesus, uma falta de entendimento, uma falta de experimentar o pão da vida, de crer em Jesus, para que não tenhamos mais sede daquela vida antiga, desejo pelos pecados que cometemos. Nada, mas nada do que a gente faça poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém?
Amém, gente? É isso que Jesus está falando para a gente. Eu jamais, aquele que o Pai me deu, virá a mim. E aquele que vem a mim, eu jamais o rejeitarei. Jesus jamais nos rejeita. E aí, eu deixo só uma aplicação para nós. Confiar. Confiar totalmente em Jesus. Eu sei, gente, que diante da grandiosidade de Jesus, de todos os sinais que Ele fez, e se você for lá investir um tempo meditando no capítulo 6 de João, é um capítulo super especial, Jesus diz muito mais coisas maravilhosas, tem um testemunho de Pedro ali maravilhoso, incrível. Diante de tudo isso, eu dar só essa aplicação para vocês, confie totalmente em Jesus. Mas, gente, é isso que nos basta. Porque, pensa comigo, a gente pode até pensar assim, confiar totalmente em Jesus. Pô, tranquilo, Daniel, tranquilo, cara, eu confio em Jesus, cara, eu confio em Jesus. Mas você confia totalmente em Jesus? Filipenses 4:6, Paulo diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí, para a gente ter certeza, se a gente realmente está confiando totalmente em Jesus, eu vou lembrar da dica que o pastor Tiago deu para a gente no domingo passado, que ele falou mais ou menos assim, para a gente se perguntar, para a gente perceber qual é o tamanho dos problemas que temos apresentado a Jesus. Se nós confiamos totalmente em Jesus, nós levamos tudo a Deus em oração. Tudo a Deus em oração. As pequenas coisas, as grandes coisas. Mas é importante que a gente faça essa pergunta, que a gente reflita com sinceridade, para que a gente saiba distinguir que há coisas de fato na nossa vida que nós não levamos a Jesus porque julgamos, como aprendemos no domingo passado. Porque nós acreditamos que nós podemos resolver. Bom, entendo em vista que isso aqui eu resolvo, eu não vou levar a Jesus. Só que nós devemos confiar totalmente em Jesus. Confiar totalmente em Jesus. Texto de 1 Pedro 5, versos 6 e 7, reforça isso. Pedro diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Aquele que vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Jesus não rejeita ninguém. A gente precisa confiar totalmente em Jesus, levar tudo a Deus em oração. E como Pedro nos diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de nós, gente. Quando acordamos, Ele abriu nossos olhos. Durante o nosso sono, Ele manteve o nosso fôlego. E na verdade vou confessar uma coisa aqui para vocês. Essa semana meu filhinho deve chegar. E eu confesso para vocês que tem sido um exercício diário, entregando a Deus todas essas ansiedades. De modo que eu quero que vocês entendam o seguinte, quando a gente sobe aqui e a gente está falando da palavra de Deus, a gente não prega para os irmãos, a gente está apelando de volta a Deus para que essa mensagem volte para nós, para que essa mensagem seja real no nosso coração. E confiar totalmente em Deus é tudo aquilo que eu tenho me apegado nessa hora. Porque assim como aqueles céticos diante de Jesus, eu também vacilo. Diante de todos os sinais milagrosos que Deus me deu da restauração da saúde de minha esposa e dele
ter tornado possível vir mais um neném para a nossa família, diante de todos os sinais, diante de todos os milagres, eu confesso para vocês, às vezes ainda me comporto como aqueles céticos. Senhor, queremos esse pão, mostra-nos esse pão. E Jesus está diante de nós. O pão da vida, o pão de Deus, o pão dos céus. Mas mesmo nessa hora, Jesus nos diz, diante das nossas fraquezas e ansiedades, eu jamais o rejeitarei. Eu jamais o rejeitarei. E neste exato momento, Ele intercede por nós. Na eternidade, Jesus está orando por nós. Antes do começo desse culto, como um preparo para esse culto, os irmãos estavam orando lá. Nesse exato momento, podem haver irmãos que estão orando por toda a juventude da Igreja Oceânica e especificamente por cada um de nós. Mas tenha certeza que há a pessoa de nosso Senhor Jesus que também está na eternidade intercedendo por nós. É o que diz Hebreus 7:25. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Nosso Deus não deixa um só para trás. E neste exato momento Ele está intercedendo por nós. Amém? Vamos orar. Deus bendito, ó Pai, o Senhor sabe que a gente vacila e a gente acaba pecando também, mas a gente não quer se afastar do Senhor, a gente quer ainda mais o Senhor, Pai. A gente quer estar mais próximo do Senhor, Pai. A gente quer ir mais fundo, Pai, na relação, na intimidade com o Senhor. Então, te pedimos em nome de Jesus, Pai. Toma a gente pela mão, Senhor. Conduz a gente a essa intimidade com o Senhor, Pai. Tudo que nós desejamos é viver mais perto do Senhor, Pai. E mergulhados nessa certeza de que o Senhor não nos rejeita, o Senhor não deixa um só para trás, que a gente não crie mais nenhuma desculpa, Senhor, mas que a gente confie totalmente no Senhor, entregando ao Senhor tudo em oração, Pai, desde as coisas pequenas às maiores, Senhor, porque há vários de nós aqui nessa noite que precisam de um milagre, Pai, e a gente te pede, faz esse milagre, Senhor, seja a cura física de um mal, Pai, que os médicos nem sabem como curar, seja a cura de um mal da alma, Senhor, algum pecado escondido, alguma luta pessoal, Senhor, liberta, em nome de Jesus, dando essa certeza cada vez mais forte e clara, Senhor. O Senhor não rejeita nenhum só daqueles que o Pai lhe deu, Pai. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém.